Olá, meu nome é Fábio Ferrari, eu faço parte do Ministério de Ensino de Baixa Grande e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre judeu e gentil. Para isso a gente tem um convidado super especial, Christopher Walker. Christopher Walker faz parte da família Walker, que está no Brasil há mais de 55 anos, abençoando bastante a igreja brasileira com a palavra de Deus, não só nas ministrações, mas também em parte literária. Eles têm escrito bastante coisas que têm aprofundado mais o conhecimento do cristão sobre o plano de Deus, sobre esse plano maravilhoso de Deus que eu e você faz parte. Ele também é diretor, um dos diretores da Impacto Publicações e tem atuado, hoje você está em Americana, né, Cristo? Em Americana. Ele também faz parte do Em Cristos, que é um projeto que une protestantes e católicos. Já teve até testemunho de padres, né, pedindo perdão para pastores e pastores pedindo perdão para padres. Isso é fantástico. Além disso, ele também é diretor aqui no Brasil do TJC2. E aí é por aí que eu queria começar a nossa entrevista. Antes, dizer que é um prazer ter você aqui conosco. A gente vai ser bem abençoado, com certeza, com a sua presença, com as respostas que você tem para dar para nós hoje. E aí eu queria começar assim: o que é esse TJC2 no qual você é diretor aqui no Brasil? Muito bom estar aqui, obrigado. É sempre um prazer poder falar a respeito dessas coisas que fazem parte do plano de Deus. O TJC2 é uma sigla que vem do inglês, Toward Jerusalem Council 2. Em português, rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Então, nem sabia que tinha o primeiro, né? Muitas pessoas vão dizer. Como que vai ter o segundo? Quem disse que vai ter um segundo? Essa visão de ter um segundo concílio de Jerusalém, primeiro a gente precisa realmente saber o que foi o primeiro concílio. Essa palavra concílio não é encontrado na Bíblia, mas em Atos 15, porque o que é um concílio? É uma reunião como houve em Atos 15. Em Atos 15, a igreja primitiva, a primeira igreja, eles estavam enfrentando uma situação nova. E muitas vezes, quando tem uma situação nova, é necessário conversar e ter uma decisão feita por um grupo de pessoas responsáveis. E a situação nova era que a igreja, que no início era só de judeus, porque desde o Antigo Testamento o povo de Israel era o povo que Deus estava usando para trazer sua salvação e redenção ao mundo, e quando Jesus veio, ele trouxe a sua mensagem e a sua obra para o povo de Israel. Então, no início, toda a igreja, os apóstolos, os que receberam o Espírito Santo, os primeiros convertidos, foram todos judeus. Mas depois começou a haver conversão de gentios. E aí eles fizeram uma reunião em Atos 15, decidindo como seriam tratados os gentios que estavam se convertendo. E a questão principal era: os gentios precisam ou não se tornar judeus, se circuncidar, guardar sábado, fazer todas as coisas que o judeu fazia. E a decisão foi que não seria necessário. O gentio fazer todas as coisas, ele teria que aceitar Jesus como Messias, guardar os princípios todos, os mandamentos de Deus, mas não se tornar um judeu. Então, no passar dos séculos, né, depois disso, a igreja se tornou praticamente só gentílica. E com isso, os judeus não mais faziam parte como uma parte principal, e a igreja perdeu seu contato com as suas raízes, com as suas origens e com muitas coisas importantes também para o plano de Deus. E durante os séculos, um judeu que porventura se convertesse, ele era obrigado a abandonar todos os seus costumes, sua ligação com o seu povo, suas promessas, abandonar tudo e se tornar um cristão, parte da igreja. Então, nos anos 90, 1995, Deus revelou um princípio importante para um judeu messiânico, que deveria ter um segundo concílio semelhante ao primeiro, só que inverso. Naquele tempo, a igreja quase toda de judeus resolveu abrir os braços, aceitar os gentios, sem exigir que eles perdessem a sua identidade de gentios.
Hoje, a igreja quase toda de gentios precisa fazer o contrário, abrir os braços para receber os judeus, sem exigir que os judeus deixem de ter suas características e de ter sua ligação com seu povo e com suas promessas. Então, esse é o sentido do TJC2 e é a origem dessa visão. Maravilhoso saber dessa preocupação, né? Que várias pessoas, né, a gente não citou aqui, mas existe várias pessoas envolvidas com esse projeto, né, e eu queria saber assim, porque Atos 15, onde a gente está chamando de um primeiro concílio, apesar da Bíblia não falar isso, houve de fato uma reunião onde os judeus se reuniram para decidir uma questão sobre os gentios, né, e ali pessoas se reuniram e tomaram uma decisão. Aí daí nasce a minha pergunta, né? Baseado nisso, a gente vai ter uma segunda reunião agora com os gentios e judeus para decidir basicamente sobre os judeus agora? Seria uma inversão do que aconteceu em Atos 15? E se vai ter essa reunião, já está marcada? Quem é que marca, né? Como que lidar esse processo? Sim, bom, o objetivo e o que gerou essa visão é a ideia que um dia vai ter uma reunião semelhante a Atos 15. Quem se reuniu em Atos 15? Foram todos os crentes, todos os convertidos, uma grande assembleia com votação? Não. Quem se reuniu em Atos 15 foram os principais líderes, os principais responsáveis pela igreja naquela época. Só que a igreja naquela época era muito mais simples do que é hoje. Eles estavam em alguns países já naquela época, já tinha igrejas que tinham nascido na região que hoje é a Turquia, em algumas outras partes do mundo, mas tudo ali próximo, não tinha espalhado muito ainda, não tinha muitas lideranças. Então foi relativamente simples, tinha um problema, vamos reunir. E eles reuniram os principais líderes, os apóstolos, Paulo, Barnabé, Tiago de Jerusalém. Então eles reuniram os principais líderes. Hoje, para reunir os principais líderes da igreja no mundo, imagina que complexidade. Nós temos quantas denominações, nós temos quantos países, nós temos quantas correntes diferentes do cristianismo. Então, ninguém sabe quando ou exatamente como se faria essa reunião, e principalmente porque para fazer algo, para fazer um congresso, para reunir algumas pessoas, é organizar e fazer. Mas para fazer algo que represente de fato a igreja no mundo inteiro, tem que ser uma obra muito grande de Deus. Então, ninguém tem a presunção de dizer quando vai acontecer e nem exatamente como isso vai acontecer. O que tem é um grupo de irmãos, a comissão, vamos dizer assim, a diretoria do TJC2 no mundo é formado por 7 judeus messiânicos e 7 líderes de diversas correntes do cristianismo. Tem um padre ortodoxo, tem pessoas católicas, tinha um padre católico, mas ele faleceu, mas tem pessoas da igreja católica, tem pessoas de várias correntes evangélicas. Então, são 14 pessoas de diversas partes das correntes do cristianismo que estão orando e conversando juntos e buscando direção de Deus. Inclusive, na semana que vem, esse grupo vai se reunir na cidade de Singapura, lá na Ásia, procurando envolver pessoas daquela região. Em outra época vão se reunir na África. Então a ideia é espalhar essa visão e buscar uma direção de Deus. Agora, o mais importante nesse processo todo, porque uma reunião, um concílio, seria uma consumação, seria realmente um momento em que representantes importantes da igreja pudessem olhar para os judeus messiânicos e dizer: nós nos
arrependemos de tudo que a igreja tem feito ao longo dos séculos, de não aceitar vocês, de não reconhecer, de não permitir que vocês pudessem cumprir o seu chamado diante de Deus. Porque veja só, quando um gentio se torna judeu, ele está deixando de cumprir o seu chamamento de gentio e tentando fazer o chamamento de outra pessoa, de outro papel. E o inverso da mesma forma. Quando o judeu deixa de ser judeu e se torna um gentio, isso é mais grave ainda no sentido de que Deus tem promessas muito específicas para a nação de Israel e para o povo judeu. Se ele deixa de ser judeu, se ele abandona o seu chamamento, mesmo ele fazendo parte do reino de Deus, ele é uma pessoa nascida de novo, mas ele está deixando de dar a contribuição dele como Deus quer. Então, o TJC2 tem o objetivo de um dia ter uma reunião dessas para realmente selar um processo. Mas, por enquanto, nós estamos no processo. Então, nós estamos muito mais preocupados com o processo do que, nesse momento, com o resultado final. Porque como é que você vai ter um resultado final quando não tem as condições necessárias? E quais são essas condições necessárias? Principalmente de haver um espírito de arrependimento, um espírito de humildade. O judeu não é melhor do que o gentio em tempos passados e mesmo hoje. Alguns judeus messiânicos se consideram superiores. Isso é um pecado. O gentio se considera superior. Ele acha que não precisa do judeu. O judeu tem que se tornar como ele. Isso é um pecado, nós precisamos nos arrepender. E tem pecados no passado muito piores, de perseguição, na época da Inquisição, das Cruzadas e em muitas outras épocas em que os cristãos ou se omitiram ou até participaram de atitudes antissemíticas, de perseguições ou de rejeição. Então, o processo é um processo de reconciliação e um processo de aceitar um ao outro. É um processo de unidade entre um tipo de evangélico e outro tipo de evangélico, entre aquele que é pentecostal e aquele que não é pentecostal, entre aquele que é católico e aquele que é protestante. Tudo isso requer humildade, quebrantamento, arrependimento e disposição não de tornar todo mundo uniforme igual, como se fosse todo mundo com o mesmo tipo de pensamento e doutrina, mas de aceitar a diversidade e aceitar a função um do outro. Então, o TJC2 é um processo, e é um processo da nossa parte, dos gentios, é um processo de arrependimento, é um processo de reconhecimento em que nós realmente entendemos que Deus deu à nação de Israel algo muito importante que nós precisamos, e é um processo de apoiar, de ajudar, de abençoar as comunidades messiânicas, a igreja, as sinagogas messiânicas, as comunidades, congregações que estão se formando em muitas partes do mundo e especialmente em Israel. Então é um processo de apoio, de reconhecimento e de arrependimento. E é esse processo que é tão importante. Quando esse processo estiver bem adiantado, a reunião vai ser uma consequência. Agora, existe uma reunião como se fosse uma espécie de ensaio, marcado para o ano de 2022 em Jerusalém. É um ensaio no sentido de que serão convidadas lideranças de todas as que pudermos convidar. Nós queremos bons representantes no Brasil, do Brasil lá, e pessoas que não só alguém que represente o Brasil, não, mas que alguém que represente a Igreja Católica no Brasil, alguém que represente a Igreja Metodista ou Presbiteriana ou igrejas históricas em geral, alguém que represente igrejas livres e assim por diante, e de outras partes do mundo, para se reunir em Jerusalém e para já começar a demonstrar esse tipo de arrependimento e aceitação. Não será o concílio, porque seria muito presunçoso achar que
vamos dizer que tenha 5 bons representantes do Brasil. Claro que eles não vão representar todos os cristãos no Brasil, mas vai ser uma preparação. Então, tem uma reunião marcada, mas o processo que é importante para que realmente o Espírito Santo possa trazer essa unidade e realmente formar a oliveira de Romanos 11, que é uma figura, ou um novo homem, que é de Efésios 2. As duas coisas representam essa ideia de que Deus vai formar uma comunidade de judeus e gentios, não tirando a identidade de nenhum dos dois, mas valorizando a contribuição e unindo em um só corpo. Bom, partindo dessa resposta que Christopher deu, a gente sabe que aqui em Baixa Grande a gente está passando por um processo de unidade da igreja e é um processo lento, porém eu consigo testemunhar que está sendo gradativo, ele está crescendo, ele está avançando. Porém, mesmo no ambiente Brasil, entre as igrejas brasileiras, é um processo um pouco dificultoso porque existe irmãos mais abertos, existe irmãos mais fechados, né? Agora, a gente está falando de uma unidade até maior do que simplesmente a unidade dos cristãos brasileiros ou dos gentios no mundo, né? Como que as pessoas têm recebido essa notícia? Acho que essa notícia já tem começado a rodar o mundo todo, né? Vocês vão estar em Singapura e são diversos representantes, né? Vocês têm subido nos púlpitos, falado sobre isso, sendo convidados a falar sobre isso com líderes abertos, líderes mais fechados, né? Como que tem sido a reação das pessoas em ouvir falar um pouco sobre o TJC2? Sim, o TJC2 existe no Brasil desde 2002, mas era liderado por um judeu messiânico de Belo Horizonte, né, ensinando em Sião, um rabino messiânico, Marcelo Guimarães. Mas como judeu messiânico, ele não tinha muito acesso, e não tem muito acesso até hoje, com muitas igrejas evangélicas. E como ele mesmo disse para mim, quando ele passou a liderança para mim, ele disse, olha, para mim como judeu, é muito embaraçoso, muito constrangedor falar, vocês como gentios precisam me aceitar, me reconhecer, não fica legal isso. Então ele até considerou que seria muito apropriado passar para um grupo de gentios que pudesse ter muito mais acesso. E nós estamos trabalhando desde o ano passado, então ainda estamos, vamos dizer assim, bem no começo. Porém, podemos já ter uma boa amostragem de quais são as reações. E eu acho que, como em todo assunto, nós temos dois extremos e nós temos uma posição mais equilibrada no meio. Então nós temos pessoas que já gostam muito de Israel, nós temos pessoas que entendem que tem uma unidade em que cada um é importante e tem uma reação fechada. O que seria essa reação fechada? É uma reação que diz, olha, assim como aconteceu durante todos os últimos séculos na igreja, o judeu, ele não é diferente. Em Jesus Cristo, tem até aquele versículo em Gálatas que fala, em Cristo não tem mais homem nem mulher, não tem mais judeu nem grego, não tem mais rico nem pobre. Em Jesus todos são unidos, todos fazem parte de um mesmo povo. Então essa coisa de Deus ter um papel especial para os judeus, isso muitas pessoas não entendem isso. Eles não vão dizer, nós não queremos que um judeu se converta. Eles querem a conversão de todas as pessoas. O que eles vão dizer é, não existe um papel especial. O judeu, quando se converte, ele se torna como qualquer outra, como um brasileiro, como um chinês, como um americano, que tem sua nacionalidade, tem suas culturas, mas que em Cristo ele coloca tudo isso de lado e se torna
simplesmente um membro como qualquer outro do corpo de Cristo. Então, essas têm sido as reações. E muitas vezes, quando nós falamos sobre um papel especial, às vezes tem esse sentimento: puxa, você está querendo dizer que o judeu é melhor, que Deus ama mais, que eles têm mais espiritualidade, eles têm mais revelação. Então, às vezes, você percebe essa reação. Então, eu falei de 3 reações. Uma que já apoia muito Israel, outra que entende que há um equilíbrio, que é importante cada um ter sua participação, e uma terceira que é outro extremo, que acha que Israel não tem nenhum papel especial para desempenhar. Inicialmente, quando falamos sobre o TJC2 e sobre essa busca de reconciliação, as duas posições, vamos dizer assim, aqueles que já apoiavam Israel, meio que integralmente, qualquer coisa sobre Israel, amam Israel, viajam para Israel, gostam de seguir Israel nas notícias. Então tem essa posição, tem uma que vê Israel como, o judeu como tendo uma participação, mas junto com os gentios. Essas duas posições costumam receber bem a mensagem. Agora, aqueles que acham que Israel não tem uma posição, ficam realmente receosos e às vezes até chegam ao ponto de considerar como algo falso, como algo perigoso. Então, nós temos todas essas reações que precisamos enfrentar. Baseado nisso que você está falando, existem várias doutrinas que nós cristãos divergimos, né? Mesmo nós gentios, existem várias coisas. Se a gente entrar, por exemplo, na área da escatologia, a gente teria várias divisões por questões doutrinárias, né? E esta parte de Israel, sobre essa importância de Israel, é uma das divisões também dos cristãos no mundo, né? Agora, como que a gente pode lidar com irmãos mais fechados em relação a Israel? Qual é a estratégia que vocês têm tomado com pessoas, com líderes, né, com pessoas representantes de suas comunidades sobre essa posição de Israel mais fechada, assim, que não recebe muito bem essa ideia por questão de doutrina mesmo, daquilo que ele acredita sobre Israel? Sim, em todas as situações, quando há uma posição muito fechada, qualquer doutrina, né, como você disse, pode ser escatologia ou batismo no Espírito Santo, falar em língua, sei lá, tem N doutrinas que podem causar divergência. O primeiro princípio é lógico que entender que nós somos unidos em Cristo, que existem questões que são essenciais. Então, antes de falar como a gente trata ou como a gente vai trabalhar com pessoas que não têm essa abertura, nossa primeira posição não é dizer: olha, se você não aceitar o que nós estamos propondo, eu não quero nem conversa com você depois, eu vou criar uma barreira, eu não vou andar mais junto com você. Então, a primeira questão é que unidade é baseada na base comum que nós temos em Jesus, na pessoa de Jesus, na sua obra de redenção na cruz, na esperança que nós temos na segunda vinda. Então, essas são as nossas prioridades. Se alguém, que acontece, alguém vai dizer: eu não quero saber, eu não aceito, nós não vamos insistir, nós vamos aceitar aquela pessoa e não vamos fazer nenhuma diferença. Nós vamos aceitar plenamente. Se uma igreja ou um líder ou uma pessoa não aceita, nós vamos aceitar a pessoa, né? Porque isso é mais importante. Nós não consideramos, eu acho muito importante, porque cada um tem uma bandeira, uma doutrina, uma causa, e às vezes a pessoa não se relaciona bem com pessoas que não compartilham. E nós não queremos isso, nós queremos realmente trabalhar para a unidade. Agora, especificamente, se a pessoa não aceita e se ela permite, se ela gostaria de entender mais, se ela aceita um diálogo, qual seria a nossa metodologia? Como é que nós vamos trabalhar com isso?
a essência de tudo é entender o plano de Deus como um todo. Quando nós falamos do plano de redenção, o centro é Jesus na cruz. Mas o plano de redenção, pensa bem, Deus levou, só de Abraão até Jesus, Deus levou 2000 anos. E a redenção, a morte de Jesus na cruz, seria a prioridade número 1. O que seria mais importante para Deus do que prover a solução para o pecado do homem? Só que, para que essa obra pudesse ser feita, Deus trabalhou com a nação de Israel durante 2000 anos. Então, nós precisamos entender o plano de redenção na sua abrangência total. Então, qual é o caminho? As pessoas que entendem que Israel não tem mais um papel essencial no plano de Deus, existe uma falha, logicamente eu falo isso com humildade, eu não sou dono da verdade, mas como eu entendo o plano de Deus, e como eu entendo a redenção, o plano que Deus desenvolveu ao longo dos séculos, e eu não estou sozinho nisso, como eu entendo, o plano de redenção começou com Abraão. E Deus desenvolveu algo muito especial e deu promessas, deu alianças para Abraão e para a nação de Israel. Então, quando nós rejeitamos o papel de Israel, agora no fim, na verdade nós estamos deixando de entender algo muito importante sobre o início do plano da redenção. Então, em termos simples, a resposta é: nós vamos trabalhar numa compreensão mais completa do plano de Deus. Nós vamos procurar mostrar que a Bíblia e as doutrinas, vamos dizer assim, as doutrinas cristãs, as doutrinas bíblicas, elas não se baseiam apenas num texto isolado, elas se baseiam numa compreensão do plano de Deus como um todo. Então, sempre entendendo a Bíblia como um livro todo, sempre entendendo que Deus começou um projeto e construiu cuidadosamente. A falha de Israel não significa que Israel foi rejeitado. E tem textos muito claros que falam sobre isso. Então nós vamos trabalhar sempre nessa compreensão do plano de Deus em toda a Bíblia. Então, baseado um pouco sobre isso que Christopher respondeu, a gente precisa pensar, a Bíblia é de Israel, os escritores da Bíblia são de Israel, Jesus, o nosso Messias, é de Israel, e isso é muito importante pautar. Agora, por um outro lado, em relação a essa pergunta que eu fiz, existe também aqueles que quase um fanatismo sobre Israel, né? Ele não é israelita, ele mora no Brasil, por exemplo, mas ele quer trazer toda a prática dos judeus, aquilo que é cultural até aos judeus, para dentro da igreja. Então ele realiza festas, né, festas judaicas na igreja, e ele acha que tudo agora também deve ser parecido com os judeus, inclusive na questão cultural. Como lidar com esse outro tipo de pessoa que apoia tanto a Israel ao ponto de quase parecer um judeu, né, pelas suas práticas e aquilo que ele traz para dentro da igreja? Sim, esse é um outro problema, e como eu disse, existem essas três posições, né, em que duas são os extremos, né, são os extremos opostos. E a gente sempre tem que trabalhar com os extremos em todos os assuntos. Não existe nenhuma questão, nenhum princípio em que não haja extremos. Então, em relação a Israel, eu diria que nós temos dois problemas. Às vezes você encontra esses dois problemas nas mesmas pessoas, mas o fanatismo ou extremismo em relação a Israel se manifesta de duas maneiras. Uma, como você falou, trazendo costumes e práticas judaicas para dentro da igreja. Isso, como também já mencionei, seria confundir os papéis. Hoje nós temos muito essa questão de confundir o papel do homem com o papel da mulher. Deus fez homem e mulher. Deus não queria que eles fossem iguais. Ele queria que eles fossem diferentes, complementando um ao outro. E até mesmo aquele versículo que eu já citei, quando fala: em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há judeu e nem gentil, não há rico nem pobre.
muitas pessoas usam esse texto para negar que haja qualquer tipo de papel específico para o judeu hoje. Mas se você for coerente, você vai entender que se nós fizermos a mesma coisa com homem e mulher, nós estaríamos negando um princípio importante que Deus colocou antes da queda, antes do pecado, já tinha homem e mulher. E Deus deu um papel para cada um. Então, isso é muito importante para a gente entender também o judeu e o gentio. Se o gentio vai adotar todas as práticas dos judeus, ele está negando a sua identidade. Então, nós temos dois extremos. Um quer acabar com a identidade do judeu. São aqueles que acham que o judeu não tem mais papel especial. Quer acabar com a identidade do judeu. O judeu tem que se tornar igual ao gentio. Os que são judaizantes estão no outro extremo, achando que o gentio não deveria ser mais gentio, que ele devia fazer todas as coisas em semelhança com os judeus. Então, mais uma vez, é entender o plano de Deus. Inclusive, que Deus trabalhou durante 2000 anos com Israel, e agora, depois de Jesus, tem o tempo dos gentios. E foi um tempo que os gentios cometeram erros em rejeitar os judeus, mas é um tempo que Deus tinha previsto que seria o tempo dos gentios. E os gentios têm uma contribuição. Então nós não precisamos nos tornar judeus para ter nossa identidade em Cristo. O segundo problema que eu encontro nesse extremo em favor de Israel é um apoio irrestrito para tudo que diz respeito a Israel como nação. Israel já é uma nação, Israel está bastante nas notícias, tem conflitos lá, quase que diariamente, tem os conflitos com os gentios, com os palestinos, tem os conflitos com nações em volta. Então, o cristão que quer estar do lado de Deus, que entende que Deus chamou, escolheu Israel, que Deus deu promessas para Abraão, Deus deu a terra para Abraão, vão apoiar cegamente tudo que Israel como nação faz. E nós estamos, é correto apoiar o cumprimento das promessas de Deus para a nação de Israel. Porém, não é correto entender que tudo que Israel faz é automaticamente aprovado por Deus, porque Israel ainda não é uma nação restaurada. É uma nação, mas a nação restaurada que nós temos profecias na Bíblia prevendo e prometendo que Israel será uma nação restaurada, onde Deus vai habitar, seria uma nação onde as pessoas reconhecem Jesus como Messias, são convertidas a Deus. E Israel, como nação, é diferente de outras nações, porque estão cumprindo profecias. Tem algo diferente quando você vai para Israel, você sabe que ali são lugares históricos, você sabe que Deus tem um plano no futuro. Então, eu não vou dizer que quando você vai para Israel, você vai sentir como se estivesse visitando a França, ou a Alemanha, ou o Japão, ou algum outro país. Porém, politicamente, Israel ainda é uma nação como qualquer outra nação, no sentido de que os dirigentes políticos da nação de Israel são homens falhos, homens pecadores, homens que querem defender seus próprios interesses e podem cometer e cometem injustiças contra palestinos ou outras injustiças em relação ao seu próprio povo. Há pouco tempo houve umas manifestações dos imigrantes etíopes, judeus etíopes em Israel, e o governo não tem dado o devido apoio a esses imigrantes. Então, nós temos uma situação em que a igreja, os cristãos, não podem simplesmente apoiar Israel, porque Israel é o povo escolhido. Nós oramos por Israel, nós queremos a conversão dos judeus, nós queremos a plena restauração de Israel dentro do plano de Deus, mas isso não aconteceu ainda. Então, para você ser alguém, muitas vezes as pessoas, os próprios judeus messiânicos nos dão esse desafio.
nos últimos dias vai haver um ajuntamento de nações contra Israel e a igreja precisa tomar posição ao lado de Israel, mas isso não significa apoiar todas as decisões políticas, não significa apoiar coisas erradas. Nós precisamos ser um povo em relação a qualquer política. Aproveito para dizer que na política brasileira nós também precisamos não ir para extremos, não apoiar partidos pelo partido, não apoiar candidatos pelos candidatos. Nós precisamos apoiar aquilo que vem de Deus. Israel, nesse sentido, não é diferente. Acho extremamente importante a gente ouvir sobre essas posições, até para a gente se achar nelas, né? Não ser extremistas nem para um lado nem para o outro, mas haver um equilíbrio, né? Eu acho que existe várias coisas em Deus que a gente precisa ser equilibrado, né? Um outro exemplo para você seria a graça e a lei, por exemplo, né? Precisa haver um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Agora, Christopher, como que nós brasileiros, ou vou mais além, como que nós baixagrandenses, você que está assistindo esse vídeo, que está aqui no Brasil, como que cada um desses cristãos pode contribuir com esse propósito de unificar, né? Principalmente porque Israel está muito distante da gente fisicamente, né? Mas como que eu posso contribuir com isso, né? Eu não faço parte do TJC2, né? Mas tem pessoas capacitadas para isso. Mas no dia a dia, como eu contribuo com isso? Sim, tem muitas maneiras práticas que nós podemos contribuir. Eu vou falar primeiro de duas principais, mas depois eu vou citar algumas outras. Em primeiro lugar, importância, eu colocaria em primeiro lugar oração. Mas eu não vou colocar oração em primeiro lugar na sequência, porque você não consegue orar com entendimento, orar realmente de acordo com a vontade de Deus, sem compreender o plano de Deus. Então, a primeira coisa que todos nós, que é necessário para todos nós, e não é só em relação ao TJC2, mas o mesmo princípio se aplica, eu vou até fazer um tipo de um paralelo com missões. Eu acho que todas as igrejas cristãs entendem que a grande comissão, a ordem de Jesus de levar o Evangelho até os confins da terra, de ir a todas as nações, de fazer discípulos, é algo que é muito prático e muito real para nós. Mas se nós, em Baixa Grande ou qualquer outra cidade, na sua cidade, se nós estamos em favor, se nós cremos na ordem de Deus para evangelizar o mundo, pode ser que eu não consiga fazer isso. Eu estou dentro de um contexto de vida que não tenho chamamento ou não tenho condições. Eu não vou para Moçambique, para algum outro país da África ou para a Ásia, para um país islâmico. Pode ser que eu não tenha condições de fazer isso, mas eu tenho condições de participar? Sim, então eu vou fazer esse paralelo porque eu acho que as pessoas entendem mais essa questão de como se envolver, mesmo você não podendo se envolver tão diretamente. Então eu volto a dizer, primeira condição é compreensão, entendimento, entender o plano de Deus. Se você não entende o que é o Evangelho, se você não entende que o Evangelho não é só para que eu seja salvo, mas o Evangelho é um chamamento para eu fazer parte do plano de redenção de Deus e eu ajudar outras pessoas a encontrarem essa mesma verdade. Se eu não entender isso, eu vou poder, de alguma maneira, contribuir para missões? De forma nenhuma. Então, a mesma coisa em relação ao TJC2. A primeira coisa é entendendo. Como é que você vai entender? Principalmente através da Bíblia. Mas existem livros que vão ajudar, existem eventos de ensino, quando tem uma oportunidade de alguém vai falar sobre isso, né? O TJC2 tem muito essa missão de levar essa mensagem para as igrejas, de levar essa mensagem para outras pessoas. Então, você precisa entender. E tem vídeos na internet, tem artigos, tem livros, enfim, você procurar realmente entender mais sobre o plano de Deus, sobre judeus e gentios. Se você entende, se você realmente tem uma compreensão, isso já vai ser um enorme passo e isso faz parte de toda a igreja. A segunda coisa é oração.
Então, quando eu entendo, eu vou dar um outro exemplo bíblico. Quando a nação de Israel entrou em idolatria, se afastou de Deus, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro em Babilônia por 70 anos. E em Daniel 9, no livro de Daniel, capítulo 9, o profeta Daniel diz que ele entendeu pelas Escrituras que o tempo do cativeiro seria 70 anos. E ele fez as contas, os 70 anos estavam acabando. Então o primeiro passo foi entendimento. O segundo passo é, então Deus vai fazer isso? Que legal entender. E pronto. Não. Quando ele entendeu que os 70 anos estavam acabando, ele podia ter pensado, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aí o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar e ele entrou numa parceria com Deus. Ele entrou numa unidade com Deus, dizendo, Deus, o Senhor prometeu, nós realmente fomos para o cativeiro porque nós erramos, nós pecamos, mas agora chegou a hora e eu peço a Deus que o Senhor perdoe o nosso pecado e que o Senhor restaure o seu povo. Então, esse é o segundo passo. Então, esses são os dois principais, mas existem alguns outros. Através do entendimento e através da oração, que a oração pode ser individual, o melhor mesmo é grupos de oração, orando juntos por essa causa, né? Se você tem essas duas partes, existe algo que vai além de só orar pelos outros. Geralmente a própria oração, por exemplo, no exemplo de Daniel, ele entendeu, ele foi orar, mas a própria oração dele o levou para arrependimento. E veja bem, Daniel foi para o cativeiro quando era muito moço. Então nós podemos dizer que Daniel não foi a causa do cativeiro. Ele foi muito jovem. Não foi ele que entrou em idolatria, não foi ele que se afastou de Deus. Mas na oração dele, ele se coloca, ele fala assim, perdoa a nós e a nossos pais. Ele se inclui no meio, porque ele entendeu que o papel dele, gerações passadas já tinham morrido, e que ele tinha que se apresentar diante de Deus, e como descendente daqueles que erraram, que pecaram, que fizeram muitas coisas contra Deus, ele tinha que se colocar numa posição de arrependimento. E nós podemos também contribuir em qualquer parte do mundo. Eu não persegui os judeus. Eu não fui não participei de nenhum movimento que rejeitou os judeus. Eu nunca falei com o judeu que ele não podia ser judeu para fazer parte do povo de Deus. Mas eu faço parte da igreja e a igreja fez isso. Então, uma terceira coisa seria participar, sentir o arrependimento. Arrependimento pelas coisas que a igreja fez. A quarta coisa que nós podemos fazer seria ser alguém que divulga, alguém que passa a mensagem, assim como missões. Como é que você participa de missões? Talvez você não vá para a Indonésia, para a África, mas talvez você possa levar a mensagem para alguém aqui perto. Então, essa mensagem do TJC2, eu não sou um líder, eu não faço parte da equipe, mas todas as pessoas podem fazer parte do TJC2 no sentido de levar essa mensagem para mais alguém. Se você influenciar mais uma pessoa, você já está ajudando. E mais uma vez, fazendo um paralelo com missões, tem pelo menos uma quinta maneira que você pode participar, assim como você pode participar de missões. Porque, mais uma vez, quem não vai para um outro país, ele pode entender sobre missões, sobre o plano de Deus, ele pode orar pelos missionários, pelo propósito de Deus levantar obreiros, de Deus abençoar os missionários, ele pode sustentar em oração missões, ele pode também ter um arrependimento por aqueles que não têm ido às missões, e ele pode também ser um divulgador, ele pode tanto evangelizar outras pessoas, como também ele pode ajudar outros cristãos
a entender o chamado de Deus para missões. Então, todas essas coisas valem para missões ou valem para outras causas e valem para o TJC2 também. E tem uma quinta, a gente coloca em último lugar, mas é muito importante. Só que é a mais difícil, talvez, para nós, no nosso egoísmo, é contribuir financeiramente. Assim como você pode contribuir financeiramente para missões, você pode também contribuir financeiramente para essa visão do TJC2. Porque como toda missão, como todo trabalho, como toda obra de Deus, requer recursos, tanto para viagens, como para materiais, como até mesmo para ajudar congregações messiânicas que precisam de ajuda. Tem muitas necessidades para fazer com que essa mensagem chegue aonde precisa chegar. Então, esse aspecto da contribuição também é uma forma importante de você participar. E tudo isso você pode encontrar o TJC2 nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem um site que é o TJC2 com numeral 2, tjc2.org.br. Então você pode encontrar informações, você pode encontrar meios de contribuir, você pode encontrar recursos, artigos, vídeos para entender mais e muitas maneiras de se relacionar e de participar desse propósito de Deus. É muito importante saber como você pode participar desse projeto, né, desse propósito, dessa união, né, acho que isso é essencial. O primeiro ponto, não sei se você ainda lembra, mas o primeiro ponto é compreensão. Para isso, o Ministério de Ensino pode te ajudar. É óbvio que o material melhor que você tem para isso é a Bíblia, com certeza, né? Mas Christopher, como eu falei no início dessa entrevista, ele faz parte, ele é um dos diretores da revista Impacto, né? E a revista Impacto, ela tem um site, www.revistaimpacto.com.br, e eles têm uma loja online. Baseado nisso, eu queria que Christopher, assim, indicasse um pouco de literatura sobre o assunto, para gerar compreensão melhor para você, além, claro, da Bíblia, que a Bíblia é essencial, né, para a gente entender isso. Mas que livro que a gente poderia ler, que material a gente poderia usar para compreender um pouco mais sobre esse propósito de unir judeu e gentio, né? Existem vários materiais. Eu vou começar com alguns que são mais curtos, mais simples, e existem também alguns materiais mais extensos, mais densos. Nós temos vários tipos de materiais. Eu vou indicar 2 livretos pequenos. Um chama O Mistério da Oliveira. É muito, muito bom. Foi compilado com base em palestras que um irmão austríaco, ele é um irmão católico, e ele deu algumas palestras no Brasil e nós compilamos e fizemos um livreto, Mistério da Oliveira. Outro livreto também muito útil para isso é A Igreja Israel e a Igreja no Novo Testamento. É um livreto curto, tem 2 partes, mas também explica sobre a oliveira e explica sobre toda essa questão de Israel e a igreja. E depois nós temos alguns livros maiores. Nós temos o livro Único Rei, que faz uma abordagem da Bíblia toda, mostra como Deus começou no Antigo Testamento e como isso é mantido também no Novo Testamento. É um livro de leitura fácil e é um livro um pouco maior, mas é um livro que traz bastante revelação sobre isso. Um outro livro que acabou de sair é esse livro aqui, Quando um Judeu Governar o Mundo. Você sabe que um judeu vai governar o mundo? Eu não gostaria que qualquer judeu governasse o mundo. Eu não ficaria debaixo do governo de Netanyahu. Eu não aceitaria ele para governar o mundo. Mas tem um judeu que pode governar o mundo. E esse judeu é o Messias, Jesus Cristo. Mas esse livro é maravilhoso. Ele conta um pouco da história. Ele fala também de aspectos da palavra. Fala sobre o futuro. É um livro bem abrangente. Um livro mais teológico, mais denso, não é todo mundo que gosta de uma leitura assim, chama Raízes Judaicas, mas é um livro muito bom, escrito por Dan Juster, um livro, ele é um judeu messiânico e é um livro que vai
fundo em vários tópicos relacionados com isso. Depois nós temos um outro autor, que é o Ashton Trater, que escreveu Quem Almoçou com Abraão. Esse livro não vai falar tanto sobre judeu e gentio, mas ele vai mostrar Jesus na Bíblia toda. E é um livro de leitura muito edificante, maravilhoso. Nós temos também um livro dele que chama Alinhamento. Nós temos também um livro que foi escrito por um judeu que acabou de vir ao Brasil, A Chave Escondida do Avivamento em Israel, que ele mostra a relação entre judeus e gentios. Então nós temos bastante materiais muito importantes para você conhecer mais sobre o assunto. E nós temos alguns livretos que falam especificamente sobre o TJC2. Você pode encontrar esses materiais na loja Impacto e alguns desses materiais também no site do TJC2. Bom, então fica o convite, caso você queira compreender um pouco mais sobre o assunto usando literatura, você entra no www.revistaimpacto.com.br e você entra na parte de loja, então vai ter vários materiais lá de diversos autores para abordar esse assunto. Um dos livros que Christopher citou é O Único Rei. O Único Rei é um dos livros bases para uma das matérias que a gente tem no Ministério de Ensino aqui de Baixa Grande, né? Que o pastor Vanderlei ministra, Judeus e Gentios no Plano de Deus. Eu queria aproveitar, Christopher, aqui, e essa dica de estudar, e eu queria que ele fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo esse vídeo a vir estudar conosco sobre esse assunto, né? A gente tem algumas matérias que abordam um pouco esse assunto da importância de Israel no plano de Deus, e eu queria que ele fizesse esse convite para a gente divulgar um pouquinho mais. Com muito prazer, e não é só porque você está me pedindo. Lembra que eu falei sobre as formas de envolvimento e que tudo começa com entendimento? Se você não entende o plano de Deus, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir se envolver, você não vai conseguir aceitar. Você vai ter seus pensamentos, suas preferências, suas maneiras de pensar. E quando nós nos aproximamos da Bíblia como o plano de Deus, nós estamos, antes de mais nada, nós estamos dizendo: Deus, eu aceito colocar o meu pensamento de lado e aceitar o que o Senhor fala. Sem essa atitude, nós podemos ler a Bíblia e usar a Bíblia para simplesmente defender as nossas ideias. Então, é muito importante, eu encorajo todas as pessoas a leitura, a estudo, e uma das maneiras mais metódicas, que ajuda você a se disciplinar no estudo é fazer um curso. Então, eu convido você, venha e faça esses estudos sobre o judeu e gentio no plano de Deus, sobre escatologia, vocês têm algum curso sobre as alianças, então assim, existem várias disciplinas que vão ajudar você a entender o plano de Deus. Eu estou convidando você para seguir uma ideia humana? Não. São instrumentos humanos que vão ensinar. Mas você pode estudar a Bíblia e fazer o curso, mas sempre procurando: Deus, eu quero entender o teu pensamento. O objetivo desse curso não é doutrinar você dentro de uma igreja, dentro de uma linha doutrinária, é ajudar você a entender o plano de Deus. Não deixe de aceitar esse convite, é muito importante para a sua vida. Bom, o Ministério de Ensino agradece a participação de Christopher, foi muito bom, vários esclarecimentos sobre o assunto. Eu acho que é um ponto de partida para você explorar mais sobre esse assunto, né, entender um pouco mais sobre essa importância de Israel. E eu queria deixar aqui uma dica para você seguir as nossas redes sociais. A gente não só está no YouTube, como também no Facebook e no Instagram. Inclusive no Instagram a gente tem realizado várias vezes sorteio de livros que pode abençoar a sua vida. Christopher, mais uma vez, obrigado. Que Deus continue abençoando vocês, usando a vida de vocês para esse propósito. Que o TJC2 seja muito abençoado e que esse plano avance rapidamente para que Jesus possa voltar. Esse é o meu desejo. Obrigado você. Continue conosco e venha ser abençoado por Deus.